Cumprimento a amada igreja com a doce paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Peço que a igreja se coloque de pé, em reverência não ao pregador nem a mim, mas em reverência ao nosso Deus. Pai amado, Pai querido, aqui está o teu servo, o teu pequenino, Pai, na qual recebeu, Senhor, a missão de trazer a palavra para os teus filhos nesta noite, Pai. Senhor, como eu já orei mais cedo, Pai, eu te peço que ele venha diminuir, o Senhor venha aparecer, que ele, Senhor, suma neste altar e a tua presença resplandeça sobre a vida dele, Pai. Meu Senhor, que o Senhor possa usar o teu servo, o teu pequenino, tremendamente, Senhor, através da tua palavra, Pai. Meu Senhor, qual seja a palavra qual o Senhor ministrou no coração dele, Pai, que a igreja receba cada um a sua porção e possa examinar e levar para casa, Pai. Senhor, toma a vida dele neste momento, Pai. Torna, Senhor, a mente dele cativa da tua presença e o ouvido dele esteja sensível à tua voz, Pai. Em nome de Jesus, e a igreja diz: Amém. Glória a Deus. Cumprimentos amados, com a paz do Senhor. Estou aqui na presença do meu amigo, pastor Marcelo, e também na presença de meu auxiliar Jefferson, que está ali sentado. E eu agradeço muito a Deus esta oportunidade de poder estar aqui nesta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Essa igreja é uma igreja do meu coração, uma igreja que eu tenho muito carinho. Eu agradeço muito ao meu pastor aqui pela oportunidade a qual me colocou nesta noite de trazer a mensagem, o alimento santo e celestial ao coração do povo de Deus. Eu agradeço muito ao pastor por me confiabilizar essa responsabilidade. E esta noite já houve testificação da palavra a qual o Senhor colocou no meu coração. Nós sabemos que ser cristão nos dias de hoje não é fácil. E a realidade é que foi nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu. Então, se nós estamos aqui nesta noite é porque fazemos parte de uma escolha. Aleluia. E nós sabemos que fazer parte dessa escolha não é fácil. Aleluias. E quando eu falei que já houve testificação daquilo que Deus colocou no meu coração para ministrar nesta noite ao coração dos amados irmãos, Deus usou a irmã aqui Glória a Deus. para falar acerca daquilo o qual eu trouxe nesta noite. O Espírito Santo colocou esta palavra em meu coração e hoje eu fui ao monte orar, porque nós temos que ter bastante reverência na casa do Senhor. E a gente tem que se preparar para fazer a vontade de Deus. Ministrar a palavra do Senhor não é fácil, não é para qualquer pessoa. A gente tem que estar apto a fazer essa incumbência. Então eu fui ao monte esta tarde orar ao Senhor e pedir testificação a Ele acerca daquilo que Ele tinha colocado no meu coração. E logo para brilhantar, para eu ter certeza de que realmente era a palavra a qual Ele queria falar ao povo dele nesta noite, Glória a Deus. Deus usou a irmã aqui e eu glorifico a Deus, porque a palavra dele tem que ser testificada. Antes de tudo, eu gostaria que os irmãos aplaudissem ao Senhor Jesus e fizessem uma declaração para Ele, uma declaração de amor para Ele, porque tudo é por Ele, tudo é dele, para Ele são todas as coisas. E eu ontem estava indo para a cidade e de repente eu falo muito com Deus, eu ando só, sempre, como profeta de Deus tem que andar só, separado, porque quando Deus chama um homem, Deus faz isso, de trás das malhadas, para caminhar só. Então, ser profeta de Deus nos dias de hoje nunca foi fácil, e nos dias de hoje pior ainda. Então eu estava conversando com Deus e eu estava me alegrando, ali dirigindo meu carro na paralela. Quanto Deus fez comigo, quanta coisa Deus fez na minha vida para eu chegar até aqui. E eu me alegrei.
eu disse: Pai, obrigado, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor há de fazer. Eu estava me alegrando com o meu Senhor, porque só Ele é capaz de fazer tamanha coisa na vida de um homem. Amém? Então, nesta noite de hoje, nós que fomos escolhidos para esse exército do Senhor, fomos eleitos para combater o bom combate, nós fomos eleitos, chamados pelo Senhor, não fomos chamados para a vida fácil. Verdade. Nosso descanso não é aqui, nosso descanso é lá em cima. Aqui nós teremos que guerrear. Fomos eleitos para combater o bom combate e fazer parte do exército celestial de Jeová. Então, se nós fazemos parte do exército celestial, é sinal que vamos lutar. E muitas das vezes vamos lutar contra o inimigo invisível e muitas das vezes contra o inimigo visível. E é assim, nós fazemos parte de um exército o qual o Senhor nos chamou para guerrear. E nesta noite de hoje, o Senhor vai falar comigo e com você através da sua palavra. Eu vou pregar sobre alternar um tema: conhecendo o inimigo. Nós sabemos quem é o inimigo das nossas vidas, nós sabemos muito bem. Mas nós sabemos a forma com que ele age, os seus pontos fracos, a sua área de atuação. Muitas das vezes, por ele ser invisível, nós não sabemos. E o inimigo, ele é astuto e sagaz. Ele tem várias formas de atuar, várias situações diferentes de se manifestar. E nesta noite Deus vai falar comigo e com você acerca de muitas das coisas que ele faz. Porque quando nós vamos enfrentar um oponente, nós temos que saber quem está do lado de lá. Amém? Amém. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Mateus. Primeiramente no livro de Mateus. Tem uma Bíblia aqui, pastor, para dar esse rapaz? Já é um dos pontos fracos, porque o soldado não pode andar sem espada. Mateus. Livro de Mateus, no seu capítulo 12, nós iremos passar alguns textos, passear um pouco pelas Sagradas Escrituras. Mateus, no seu capítulo 12, no seu versículo 43. Amém? A igreja encontrou, essa igreja é uma igreja santa e abençoada, conhecedora da palavra. Assim nos diz a palavra do Senhor. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando a acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entra e habita ali. E são os últimos estados desse homem piores do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração má. Poder sempre. Glória a Deus. Ou perversa, dependendo da sua versão. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus nos alerta acerca de algumas situações que a gente tem que ser praxe, a gente tem que conhecer. Nós que somos cristãos, a gente tem que saber como o inimigo age. Aqui diz que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra, então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Nós sabemos muito bem que o Satanás não criou nada.
todas as coisas foram criadas por Deus. No livro do Gênesis, no seu capítulo 2, no seu versículo 7, a Bíblia nos diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então o homem tornou-se alma vivente. Esta casa, que é eu e você, ela tem dono. Glória a Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, habita em cada um de nós. Ele não habita em templo feito por mão humana. Ele habita no templo que ele próprio criou. Quando Deus soprou na narina do homem, o fôlego de vida, ele colocou o seu espírito dentro do homem. O espírito de vida. Esta casa que somos nós, ela tem dono. E não é o Satanás. Só que tem pessoas que o Espírito Santo de Deus habita e tem pessoas que o Espírito Santo de Deus visita. Para que o Espírito Santo de Deus habite em cada um de nós, tem uma coisa chamada manutenção. Nós temos que dar manutenção constante. Porque o espírito imundo, a Bíblia já diz, espírito imundo, ele volta e encontra a casa pronta, vazia, adornada. Porque o Espírito Santo não está nesta casa. Nós sabemos que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. É impossível. Dois corpos ocupar o mesmo espaço. Uma vez que ele foi expulsado, correu, partiu, e o Espírito Santo habitou, a casa fica limpa. Deus não habita em templo sujo. O templo tem que ser limpo, tem que ser varrido, adornado, para que o Espírito permaneça. Mas o Espírito Santo só irá permanecer se nós dermos manutenção. Para que esse prédio aqui permaneça em pé, intacto, ele tem que passar por um processo de manutenção. Ele tem que passar por uma limpeza. Ele tem que passar pela mão daquele que é capaz de trazer à existência o que não existe. Deus quer nos limpar, mas a gente tem que dar lugar. A gente tem que fazer por merecer. Esse templo aí, ele tem que estar o tempo inteiro limpo. Porque se não estiver, o que é que acontece? O espírito imundo volta. O que a irmã falou aqui é interessante. Porque ela não estava conseguindo ver o espírito que habitava naquele rapaz. A raiva que ele tinha de você é porque a Bíblia diz que não existe associação entre luz e trevas. A luz incomoda as trevas. Muitas das vezes tem pessoas que acham que o diabo está alegre por a gente estar na presença do Senhor. De maneira nenhuma. Ele vai se enfurecer. Ele vai usar quem dá lugar a ele para tentar tirar a gente do propósito, do foco. E muitas das vezes a gente não se dá conta de como o inimigo age. A Bíblia nos diz que o inimigo do homem é o da própria casa. Tem pessoas que acham que o inimigo do homem, sendo o da própria casa, é da sua residência. Não é. Existem duas casas. A casa física, a casa lar, a casa residência e a casa espiritual, que somos nós. Muitas das vezes está dentro de cada um de nós aquilo que incomoda a Deus, que atrapalha o trabalhar de Deus na minha e na sua vida. O inimigo está aqui dentro. Tem uma coisa chamada livre-arbítrio que foi dada pelo próprio Deus. Esse livre-arbítrio tem uma força tremenda. Ele é capaz de fazer você estar aqui na igreja hoje e amanhã mesmo estar no mundo. Porque Deus não quer que ninguém sirva a Ele obrigatoriamente. Por isso Deus deu o livre-arbítrio de você servir ou não servir. E eu estava meditando nas Sagradas Escrituras e eu estava começando a entender algumas coisas que acontecem,
que a gente não se dá conta. O diabo entra na igreja. Alguém aqui pode me responder? Sim. Com toda certeza. O diabo entra sozinho na igreja? Não. Porque aí na porta tem um monte de anjo com espada desembainhada. E daí ele não passa. Sozinho de maneira alguma. Mas ele entra num corpo físico. Como a palavra acabou de falar aqui. Por isso nós vemos pessoas manifestando espírito imundo dentro da igreja. Porque no corpo o anjo não pode fazer nada. Mas em nome de Jesus nós podemos expulsá-lo. Glória a Deus. E isso acontece constantemente nas igrejas. Mas não era para acontecer com crentes. Mas eu pergunto para a igreja, o diabo prega a palavra? Prega. Ele pregou para Jesus em Mateus capítulo 4. O diabo conhece a palavra. Ele prega. Nós que somos cristãos, provavelmente já vimos pessoas no altar falando coisas de Deus e ao mesmo tempo manifestando espírito imundo. Como o Espírito Santo não compactua com nada errado, eu digo que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Essa pessoa já estava possessa desde o momento em que veio para o altar. Porque se a gente der lugar, o inimigo entra. A Bíblia nos relata, no livro de Efésios, no seu capítulo 4, versículo 27, não dê lugar ao diabo. Se a gente der lugar, ele volta. As ações do Satanás não tem aquele negócio de dizer assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem isso. Nós temos que dar manutenção. O Espírito Santo de Deus, ele se afasta da gente. Se a gente der lugar ao diabo, ele se afasta. Porque o livre-arbítrio foi nos dado. Nós temos que melhorar a nossa recepção. Porque o sinal do Senhor é forte. A gente tem que trabalhar a recepção. De que forma a gente recebe o sinal? Nós somos semelhantes a um aparelho de televisão. Para que a gente resplandeça a imagem e semelhança de Deus, o nosso sinal tem que ser forte. A nossa recepção tem que ser forte. Para captar o sinal. Temos que melhorar a nossa recepção a cada dia. Não há problema nenhum lá em cima. O problema está aqui embaixo. O problema está em nós. Muitas das vezes a nossa recepção é fraca. Então não somos nem imagem, nem semelhança. Não resplandecemos o brilho do Senhor em nós. Porque nós damos lugar ao segundo, ao espírito imundo. A imagem muitas vezes está chuviscando. Tem um monte de ondas. Isso é problema com a recepção. Buscar mais a recepção. A palavra do Senhor nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. Isso é manutenção. Glória a Deus. Buscar enquanto está perto, invocar. Deus quer que a gente faça isso. Não é fazer uma vez e acabou, não. Porque o Espírito volta. Se a gente deixar a porta aberta, ele volta. Se a gente der brecha, ele volta. E onde é que está o espírito imundo? Muita gente diz assim, o diabo está no inferno. Tem gente que diz assim, está amarrado, está acorrentado, está debaixo de meus pés. Está mesmo? Não. Se o diabo tivesse amarrado, acorrentado debaixo de nossos pés, quem estaria fazendo tanta miséria no mundo nos dias de hoje? Mas nem tudo é Satanás. Tem pessoas que espiritualizam tudo, meu pastor. E nem tudo é para ser espiritualizado.
Tem pessoas que estão dia a dia mais com o nome do Satanás na boca do que com o nome de Deus. Tem gente que fala Satanás, tem outros que diz Ventenaz, tem outros que diz capeta, tem outros que diz lapeta. Ninguém quer conta com cão, né? Mas muitas das vezes nós mesmos damos lugar. O pessoal que espiritualiza tudo para ele é Satanás. Nem tudo é Satanás. Tem irmãs que não vigiam, porque a Bíblia diz que de uma mesma fonte não jorra dois tipos de água. Tem irmãs que não vigiam. Às vezes elas estão lavando roupa, meu pastor. Enche o varal de roupa pesada. Lava a roupa, enche o varal de roupa pesada, espreme, coloca ali e vai botando. O varal não aguenta o peso da roupa. De repente, cai. O povo que espiritualiza, o que é que eles dizem? O Satanás derrubou minha roupa. Que diabo nenhum. Foi você que não vigiou e botou um bocado de roupa molhada no varal fino. Oh, glória. Não tem demônio nenhum nisso. Mas está com a boca dando louvor ao Satanás. É verdade. Muitas das vezes tem irmãs aqui, esposas que são casadas e seus maridos não são cristãos, que também não vigiam com as suas palavras. A Bíblia diz que a palavra tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Principalmente aquelas que tem um marido que não é cristão. O cara chega da rua, vai tomar um banho, depois vai jogar dominó ou vai tomar cerveja. Ela está ali se aprontando para ir para a igreja. Em vez de usar a boca santa para profetizar algo santo na vida do marido, porque a Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido e o marido santo santifica a esposa. Em vez de profetizar algo na vida do marido, vai pregador do evangelho, vai ministro, vai pastor. Sabe o que é que faz? Não vigia. Já vai seu Satanás, vai seu demônio. É verdade. Usando a boca santa para profetizar a maldição na vida do marido. Fala, Deus. Aí o marido não é besta, vê ela indo todo dia para a igreja, volta e diz: é assim que você quer que eu vá para a igreja? É assim que você me quer lá? Assim mesmo. É verdade. Eita, Deus na terra. Temos que usar a nossa boca santa para profetizar boas coisas na vida dos nossos entes queridos. Agora eu pergunto para as irmãs: a Bíblia diz que os dois são um. Se você chama seu marido de demônio, de Satanás, você casou com Satanás? Eita, Jesus. Você é esposa do demônio? Eita. Profetizando maldição na vida do seu marido, ele vem para a igreja com você? Ainda tem umas que vai muito mais além, meu pastor. Jesus vai te pegar, pega ele, Jesus pega e meu Deus é cachorro. É verdade. Oh, Jesus. Para pegar ninguém? Jesus vai pegar você. É assim mesmo. Porque pelo poder da sua palavra que você vai profetizar na vida dele, um dia ele vai entrar de mão dada com você aqui, ó. Glória a Deus. É isso que Deus quer que a gente faça. Tem gente, meu pastor, que sataniza o demônio. Tem gente que o cão entra, tem gente que entra no cão. Eita, Jesus. É assim. É isso que Deus quer da gente? Por isso que eu falei que tem pessoas que dizem Satanás, tem outros que dizem Ventenaz. Você tem que usar a sua boca santa para profetizar boas coisas. Glória a Deus. E não pense vocês que quem está com o microfone na mão está livre disso, não, que não está. Tá não. É verdade. Se der lugar, ele entra e bagunça. Eu conheço a história de um pastor que ele saía pela rua quando saía da igreja, comprando na mão de todo mundo. Comprava fiada aqui, comprava fiada por lá e lá vai comprando. E um dia ele estava pregando concerto na igreja. E o irmão que ele estava devendo fruta, já fazia bastante tempo, chegou na porta da igreja e gritou de lá: ô pastor, e aí pastor, quando é que vai passar lá para pagar as coisas que o senhor comprou? Você sabe o que foi que ele falou? Aí ó, mal eu sair da igreja, o diabo já está se levantando. Agora eu pergunto a vocês, onde é que estava o diabo? No rapaz que vendeu a ele, confiou a ele, ou nele que comprou e não pagou? Tá vendo que as pessoas às vezes satanizam? É assim. Isso é conhecer o inimigo, saber a área de atuação dele, saber a forma com que ele atua. A Bíblia nos diz no livro de Pedro,
1 Pedro, no seu capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão em busca de quem possa Estragar. Então Deus está mandando a gente ser sábio. Agora veja, ficou feio para quem? Para o rapaz que veio cobrar ou para ele? É assim. Às vezes as pessoas estão aqui no altar, não pensam que ela está cheia de Deus, não. A única diferença entre quem está aqui e quem está aí é geografia e um certo conhecimento. Nada mais. Deus requer muito mais de quem está aqui do que de quem está aí. Porque a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Deus vai requerer de quem está aqui, não é de quem está sentado aí, não. Se eu estou com o microfone na mão, eu sou o alvo número 1 de Satanás. Se meu pastor está apacentando, o alvo número 1. Se você está louvando, você é o alvo número 1. Porque ele quer pegar de cima para baixo e não de baixo para cima. Ele sabe que quem está embaixo é muito mais vulnerável. Então ele vai de cima. Porque ele derrubando uma igreja, derrubando o pastor, derruba a igreja. Derrubando a igreja, derruba todo mundo. Eu conheço também um pastor que ele pregava conserto. Muito usado na palavra. Muito. Revelava até o número da sua identidade. Só que ele deixou uma coisa, um sentimento perverso entrar no coração. A Bíblia diz que da exaltação, meu pastor, procede a queda. No livro de Provérbios. E ele não vigiou. Ele se exaltava. Ele humilhava pessoas. Ele não andava separado como tem que andar um profeta de Deus. Ele não vigiou. Deus deu a ele carro, casa com piscina, um ministério abençoado, amarrotado de gente. Você chegava num dia de quarta-feira lá, você não conseguia nem entrar de tanta gente. No princípio, ele começou a cantar louvores criados por ele mesmo. O altar do Senhor, ele é santo. Isso aqui não é um palco. E vocês que estão sentados aí não são plateia. Tem pessoas que levam o povo a adorar a Deus. Tem outros que levam o povo a adorar ele próprio. Então o que aconteceu? Ele começou a se exaltar. E o mesmo Deus que é fiel e justo para levantar, também é fiel e justo para colocar no seu lugar. Porque ele não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. Deus resiste ao soberbo e se agrada dos humildes. Se ele tivesse humildade, ele estaria na presença do Senhor até hoje. Então o que aconteceu? Que nem porca lavada. Acho que os irmãos aqui sabem o que é que acontece com a porca lavada. Você pega uma porca, dá um banho, coloca perfumes, adereços, deixa ela linda e maravilhosa. Quando você solta, para onde é que ela vai? Da onde ela saiu. Está na natureza da porca ser porca. Isso acontece muito no Evangelho nos dias de hoje. E nem tudo é Satanás. Então o que aconteceu com ele? Ele veio das drogas. Você sabe onde ele está hoje? Nas drogas. A igreja santa, cheia, entupida. 80% dos fiéis foram para o mundo. Sabe por quê? Porque o Deus desses fiéis que foram para o mundo não era Jesus Cristo. Idolatrava o homem. Na queda do homem caiu junto. O Satanás deve estar batendo palma agora. E eu sabe por que eu sei falar essa história muito bem? Eu congreguei lá. 4 anos eu congreguei lá no São Caetano. Ele descia a riba na igreja. Não adianta você pregar e não viver. Deus não chamou ninguém para pregar primeiro. Deus chamou para viver. Vinde a mim. Deus falou com os discípulos. Depois ide, pregai o evangelho a toda criatura. Mas para que fosse primeiro teve que vir. Então venha aprender de mim. Depois vai e ensina. Glória a Deus. Deus só manda o homem ensinar depois que aprende. O evangelho nos últimos dias, meu pastor, está faltando o exemplo. Exemplo de humildade.
exemplo de homem de Deus, de caráter. Uma das coisas que Deus está fazendo muito no meio dos evangélicos nos dias de hoje é aperfeiçoando o caráter. Eis que novamente vereis uma diferença entre os que servem e os que não servem. Nós temos que ter sinal daquele que nos chamou. Que sinal é que a gente tem tido nos últimos dias? Qual é o sinal? Qual é o exemplo que temos dado? As pessoas querem ver Deus na sua vida. Quer ver Deus em você. Você tem que resplandecer o brilho do Espírito Santo. É pelas ações. O que a irmã fez? Ação. É isso que Deus quer de um cristão. Ela, além de conversar com aquele que a odiava, ela convidou para vir para aqui. Glória a Deus. E em nome de Jesus eu creio que futuramente ele estará aqui. Amém. Aleluias. Então o que acontece? A gente está precisando de entender a área de atuação do inimigo. Saber que nem tudo que reluz é ouro. Aquilo que a pastora falou lá no culto de casa, nem todo mundo é para estar aqui em cima. Nem todo mundo é para estar pregando a palavra do Senhor com o microfone na mão. E é verdade. Eu recebi cantada de um pastor que tem ministério e é homossexual. Eu já vi vários pregando nos altares, não aqui, e mandando mensagem para jovens mandar fotos íntimas para eles. Está vendo que o diabo prega a palavra? Não estão libertos. A Bíblia diz: conhecereis a verdade E a verdade vos libertará. Não pense que uma vez liberto, sempre não. A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. Nós temos que buscar. O próprio Senhor diz: meu povo peca por falta de conhecimento. Isso é manutenção. Manter. Manutenção é manter. Buscar-me-eis e me achareis. Não é buscar hoje. É buscar hoje, buscar amanhã, buscar depois, buscar até ele voltar. E as pessoas estão dessa forma, em cima dos altares. Eu conheci uma levita e ela louva como ninguém. Hoje ela foi ungida missionária. Olha só, que situação. Eu posso falar bem porque eu tive um relacionamento com essa mulher. Em menos de 6 meses ela teve 5 homens. Dentre esses 5, acredito que um foi eu. Se não, foi mais. Mas louva. Não pense vocês que ele não se desfaça, não. Que a Bíblia diz que ele se desfaça de anjo de luz. E a Bíblia também diz que, se possível fosse, enganaria até... Se possível fosse. Se você tem visão do alto, se nós temos visão do alto, nós vamos ver, entender e compreender que aquilo ali não é de Deus. O Espírito testifica o brilho. Você sente, você sabe que ali é de Deus. Eu já vi pessoas dançando no mistério no meio dos pentecostais. Eu também sou pentecostal. Dançando no mistério no meio, e eu vi que não era de Deus. Eu disse: ali não é não. A pastora vai ver que ali está manifestado um espírito imundo. Espírito de engano. Porque ele é gaiato. E aí ele estava lá bailando. A pastora viu, e eu do lado de fora da igreja disse assim: ali não é não. Ali não é. E quando eu fui andando em direção, a pastora desceu no altar, botou a mão e foi pro chão na hora. Parecia que estava dando um ataque de epilepsia. A pastora: saia que essa festa você não foi convidado. Para vocês terem ideia de como o inimigo age. Tem pessoas que dizem que está cheia de Deus e que é vaso. Hoje mesmo no monte um vaso veio me entregar algo. Eu estava até conversando com meu irmão ali. Eu só oro lá atrás, onde não tem ninguém. Ah, porque eu sou vaso, rei, estilo maraquia, não vai. Aí eu disse: vaso sanitário. Deus conhece os vasos dele. E a gente tem que conhecer os vasos do Senhor. Vaso sanitário, ainda disse que era muito usado. Então creio eu que era um vaso de sanitário público. Bastante usado. O Espírito do Senhor testifica.
Como é que eu sou separado? Eu sou separado. Tem pessoas aqui que me conhecem há muito tempo e só me vê só. E um homem vem e me traz uma revelação que Deus quer que eu me separe. Só se for de mim mesmo. Misericórdia, Jesus. Eles agem dessa forma, eles são tremendos, são terríveis. E eles vêm. É um tal de roda, 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 dança no mistério, entrega a carne para os outros. É o açougue. Então a gente tem que vigiar, porque o inimigo das nossas vidas, ele vem, ele entra na igreja, ele prega a palavra, ele diz que está nos instruindo, como ele fez com Jesus, em Mateus 4, capítulo 1. Então a gente tem que ter cuidado e buscar o Senhor a todo tempo, se santificar, se separar, estar na presença do Senhor. No livro de Timóteo, no seu capítulo 3, versículo 2, a Bíblia nos diz: porque haverá homens amantes de si mesmos, presunçosos, caluniadores, blasfemadores, sem afeto natural, desobedientes a pai e mãe. E a Bíblia manda fazer o quê? Afasta-te destes. Caia fora. Eles não têm afeto natural, não têm amor nenhum, são presunçosos, elogiam-se a si próprios. Não tem muito tempo eu estava com um pastor e ele disse assim para mim: Valdo, vem cá que eu vou orar por você, que Deus me mostrou algo de você. E aí pegou minha mão, eu já o conheço, porque a árvore ela é conhecida Pelos frutos. Pronto. Quer ver os frutos? Uma árvore, você não vai conseguir ver ela dando fruto escondido, vai? Uma mangueira, ela esconde os frutos para ser dado? Você vê logo. A árvore é conhecida pelo fruto. E qual é o fruto que uma árvore ruim dá? Frutos ruins. Só madeira para ser queimada no fogo. Então ele disse: Nivaldo, vem cá, eu vi, Deus está me mostrando, e eu sei que eu conheço ele. É um homem que está pregando no altar, quando desce vai dar soco no filho. É um homem que a esposa teve que dormir na casa da vizinha para não apanhar. E está em cima do altar apacentando ovelhas. É um homem ignorante, sem educação. O Espírito Santo de Deus, ele é educado. Onde ele habita, há transformação. Jesus, ele diz assim: meu jugo é leve, meu fardo é suave. Aprendei de mim, que sou manso de espírito. Glória a Deus. Como é que um homem, aquilo que eu falei, a árvore é conhecida pelo fruto. Eu não posso ser uma coisa aqui em cima do altar do Senhor e ser outra lá fora. Quem me conhece sabe. Eu sou a mesma coisa que eu sou aqui. Irmão Marcelo me conhece, e outros que aqui estão me conhecem. Irmão Marcelo que também me conhece, sabe muito bem. Eu sou o mesmo, tanto lá quanto aqui. Então ele disse que Deus estava mostrando algo a ele. Aí ele pegou minhas duas mãos. A gente não deve contender de maneira nenhuma. Não deve contender. Só se Deus mandar. Bota a mão aí e bote para correr. Se Deus mandar, bota a mão mesmo. Porque você não vai expulsar de seu nome, é no nome de Jesus. Ele próprio disse: sem mim, nada podeis fazer. Então ele pegou minhas duas mãos e disse: Senhor, toma teu servo em tuas mãos. E disse: amém. Porque ele, esse aqui, ele disse: Senhor, repreende todo espírito de mentira. Pai Santo, Pai amado e Pai justo, sei que o Senhor não está mostrando nada a ele, meu Deus. Repreende esse homem agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que toda a seta do inimigo não chegue ao meu coração, blinda meu coração e me protege. E ele tome hora. Meu irmão, se você tem que ter sabedoria. Não contendi, ele achou que a oração dele e eu orando por ele. Entendeu? Então é assim, o inimigo age, ele tem várias formas de atuar. Várias formas de atuação. A gente tem que ter sabedoria, conhecimento e vigilância. Amém? Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Gostaria até de falar mais, mas o tempo, o relógio não é convertido. E a Bíblia diz que tudo que faça-se com ordem e decência. Amém? Amém. Eu espero no futuro próximo retornar aqui para pregar novamente a palavra. É um privilégio. É o chamado que Deus nos confiabilizou, colocou em nosso coração. Amém. E a vontade do Senhor, ela não pode ser frustrada jamais, né? Aleluia. A Bíblia diz no livro de Jó, no seu capítulo 42, versículo 2:
Eu sei que tudo pode e nenhum dos seus planos vão ser frustrados. Você está aqui nesta noite porque você é plano de Deus. Amém. Nós somos planos de Deus. Aplauda o Senhor, meu pastor.